Um gênio e sua dramaticidade. Seja muito bem-vindo ao Flamir Papo de Arte. Antes de falarmos deste fera dos pincéis, desse gênio da pintura, eu quero agradecer a você que clicou aqui no Flamir Papo de Arte, assim como também a todos que me assistem pela Bem Mais TV, no canal 26 em Petrópolis, no canal 26 TV Aberta também em Petrópolis, no canal 71 da Tech Cable e pelo site www.bemmaistv.com.br. Vou repetir, www.bemmaistv.com.br. Caravaggio! Galera, que privilégio poder falar desse artista sensacional. Falar do Caravaggio é falar de uma das personalidades mais fascinantes da história da arte, né? Um camarada que revolucionou a pintura no século XVI e que, vou falar uma coisa, hein? Até hoje tem nos impactado com seus trabalhos, com a sua pintura, com a sua arte. Olhar os quadros do Caravaggio a gente ficar totalmente impressionado, envolvido com a sua pintura, com o seu drama. E eu espero que o vídeo de hoje sobre esse gênio da arte seja um vídeo realmente interessante para mim e para você, ok? Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, nasceu em Milão, na Itália, no dia 29 de setembro de 1571. Devido à peste bubônica, ainda muito pequeno, ele foi morar no vilarejo de Caravaggio, nome que depois veio a ser incorporado ao seu nome Caravaggio. Filho de Fermo Merisi, arquiteto decorador, e Lúcia Aratori, aos 12 anos Caravaggio ficou órfão do pai. Aos 13, foi trabalhar como aprendiz com o pintor Simone Pietrasano. E em 1590 sua mãe falece e Caravaggio vive durante algum tempo com a herança que seus pais deixaram para ele. Mas parece que Caravaggio não soube administrar muito bem essa grana, consequentemente teve que lutar contra a fome e contra a miséria. E para sobreviver fazia trabalhos menores de pinturas em série, mas o pagamento era, digamos, irrisório. Mas em 1600 Caravaggio surge como um grande artista e desde então nunca mais faltou trabalho. Porém, o sucesso parece que não foi muito bem administrado na cabeça desse gênio. Eu acredito até que seja função dessa figura difícil, de personalidade forte, de vida, eu diria, turbulenta. Relacionar-se com Caravaggio, de fato, deveria ser algo realmente muito complicado. Eu gostaria de registrar aqui a palavra de um holandês chamado Floris Clan van Dijk. E ele fala sobre esse gênio da arte, considerado por muitos um cara enigmático, fascinante e até, digamos, perigoso. Vejamos. Após vários anos de trabalho, Caravaggio andou de cidade em cidade servindo a vários senhores importantes. É um trabalhador incansável, porém orgulhoso, teimoso e sempre disposto a participar de discussões e a envolver-se em briga, o que torna difícil a convivência com ele. Passou a fazer ameaças e insultos em comércios, quebrando pratos em restaurantes e ferindo seus adversários com faca ou espada. De fato, Caravaggio, esse gênio da arte, também tinha, como falamos aqui, uma personalidade fortíssima, um temperamento explosivo, um estilo, eu diria, extravagante. Cresceu contencioso e agressivo, gostava de boemia. Vez por outra, Caravaggio se envolvia em confusão, como falamos, e a história nos mostra isso. Brigou, matou, fugiu, foi preso e etc. E em meio a tudo isso, a essa explosão, a esse temperamento agressivo desse gênio da arte, será que não fica essa questão sobre a sua pintura, o seu trabalho, do uso das cores, da luz, do escuro, esse drama que a gente vê na pintura desse gênio,
Será que isso não tem a ver com a sua personalidade, com a sua vida, com o seu drama particular? Perdeu a mãe muito cedo, o pai muito cedo, enfim, não é uma justificativa, mas será que ele não passou para a pintura o drama que ele vivia em sua pessoalidade? Eu acho que é uma questão para pensar, para refletir sobre esse gênio da arte, não é verdade? De fato, as pinturas do Caravaggio, repletas de dramas, de negritude, de pavor, mexia com a sociedade da época. Afinal de contas, via-se na pintura do Caravaggio, fosse de temática religiosa ou mitológica, algo até então absolutamente inédito. Como, por exemplo, as pessoas que eram retratadas no quadro do artista eram pessoas que ele tirava do seu cotidiano, das prostituições, das brigas, das noites, enfim, pessoas com as quais, digamos assim, ele se relacionava. E a história nos mostra que, de fato, eram pessoas absolutamente simples. E ele gostava de representá-las como elas eram e como ele as via pelas ruas de Roma. Seus rostos, seus sentimentos. E isso mexia, repito, com toda aquela sociedade. Nas pinturas do Caravaggio, o realismo é algo absolutamente encantador, pessoal. A gente vê que ele se utilizava de jogo de luzes e sombras, técnicas típicas do estilo barroco, chamado de claro e escuro. E o nome dessa técnica é chamada de tenebrismo, ou seja, ele utilizava luz e cor em primeiro plano sobre um fundo escuro. E esse chapado escuro, pessoal, chamava a atenção por uma determinada luz forte que vinha de alguma parte de sua pintura, e isso era algo fascinante. Olhar as pinturas do Caravaggio, o seu realismo absurdo, é você ter a sensação de que você está ali naquela cena, inserido naquela pintura, naquele contexto, seja como um observador ou como um figurinista. Mas não tem jeito, você se vê ali, naquele quadro. Olhar os desenhos do Caravaggio é você ter a sensação de que você faz parte daquela pintura. E isso, de fato, é impressionante. E sabe por que eu afirmo isso, pessoal? Porque é simplesmente notório que, ao olharmos as pinturas desse gênio, você entende perfeitamente que está diante de cenas repletas de um ar sombrio e de uma dramaticidade, repito, absurda. Eu diria sem sombra de dúvida que as obras do Caravaggio nos convencem de que ele tinha um domínio total sobre todos os personagens ali representados. E é como se ele fosse o diretor de uma peça teatral e desse a ordem para que todos ficassem parados, não se mexessem, porque ele ali ia fazer daquela cena um quadro. E isso, de fato, é uma doideira. E dentro desta cena, onde se vê nitidamente a luz, a sombra, o preto, o branco, a gente vê o chamado tenebrismo, ou seja, a luz e a cor em primeiro plano, como falamos, e no fundo o chapado escuro. E eu separei aqui algumas obras para a gente fazer uma análise do seu trabalho, para que a gente possa entender bem essa questão do tenebrismo, da cor, da luz. Se não, vejamos. A Flagelação de Cristo, uma coreografia com contraste de claro e escuro, pintada em 1697, onde Cristo se apresenta num movimento de total abandono antes de ser crucificado. A obra, pessoal, representa um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, né? Repleta de tensão e dramatismo, a pintura se caracteriza por esse tenebrismo, sublinhando as expressões humanas dos indivíduos retratados. Narciso, uma obra pintada entre os anos 1597 e 1599, inspirada em um episódio da mitologia grega na figura de Narciso, o que nós conhecemos como narcisismo, né? Também é marcante os contrastes das luzes e das sombras. A Cabeça de Medusa, uma obra emocionante e perturbadora, sem dúvida a obra-prima de Caravaggio, estando bastante presente na cultura contemporânea. Na mitologia grega, Medusa era uma criatura representada por uma mulher com serpentes no lugar dos cabelos, presas de bronze e asas de ouro.
Simbolicamente, Medusa era trágica, solitária, uma mulher incapaz de amar e ser amada. A pintura registra o momento em que a cabeça de Medusa acaba de ser cortada, ainda com sangue jorrando. É impressionante o realismo da sua expressão facial, que consegue transmitir sensações de medo e sofrimento. Acredita-se que o rosto da Medusa foi inspirado no pintor, que teria usado um espelho para captar as suas expressões. Outra pintura muito interessante é a Ceia em Emaús, uma obra pintada em 1606 que retrata uma passagem bíblica representada no Evangelho de Lucas. O episódio ocorre logo depois da ressurreição de Jesus. Aqui temos Cristo no centro, sentado à mesa e rodeado por 4 pessoas do povo. Os Trapaceiros, pintado em 1594, a obra representa um jogo de cartas entre 2 jovens, um cenário cotidiano na vida boêmia das tabernas italianas. Davi com a cabeça de Golias é uma pintura de 1610, sendo uma das várias representações que Caravaggio fez da história da Bíblia. É interessante notar que Caravaggio parece ter se inspirado no próprio semblante de Golias, como sendo ele mesmo, Caravaggio, uma possível metáfora para sua conduta violenta. O rapaz com o cesto de frutas. Embora não seja possível determinar a data exata do quadro, acredita-se que o rapaz com o cesto de fruta tenha sido pintado no ano de 1593 ou nos anos subsequentes. Nele, o italiano exibe o seu talento com maestria. A fisionomia do rapaz, as várias frutas, as folhas do cesto e a textura da roupa. A morte da Virgem é uma pintura de 1604, 1606. A obra foi encomendada pelo Laércio Albertini, advogado do Papa, para a capela da Igreja das Carmelitas de Santa Maria della Scala. O clero da igreja recusou a pintura, alegando tratar-se de uma obra imprópria e ofensiva para a Igreja Católica, totalmente desprovida de santidade. Segundo sugere algumas fontes, essa rejeição da obra deve-se ao fato de Caravaggio ter retratado uma prostituta como modelo para a Virgem Maria. Como eu disse lá no início, Caravaggio tinha esse costume. A Incredulidade de Tomé, de 1599, Olhos sobre Tela. A obra descreve o episódio narrado no capítulo 20 de João, em que Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, aparece aos apóstolos, em especial a Tomé, que duvidava dos relatos da ressurreição do Mestre, dizendo, entre aspas, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei, fecha as aspas. Na cena, Cristo diz ao discípulo, abre aspas, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente, fecha aspas. Judite e Holofernes, outra obra extremamente popular de Caravaggio, pintada entre os anos 1598 e 1599. O quadro retrata a passagem que está em Judite, um dos livros do Antigo Testamento da Bíblia Católica, o tão badalado livro apócrifo, na visão protestante. A pintura mostra Judite decapitando o general Holofernes após seduzi-lo. Judite encontra-se de pé, majestosa e destemida, enquanto a sua criada, que lhe deu a espada, está nervosa à espreita do que pudesse acontecer. Que pinturas maravilhosas do Caravaggio, né, pessoal? Coisa de doido. É de você olhar e ficar cada vez mais admirado, impactado pelo talento, pelo trabalho desse gênio da pintura do século XVI. E o Caravaggio, ele teve um pouco mais de 10 anos, de carreira, acreditem. Ele faleceu jovem, com 38 anos de idade, no dia 18 de julho de 1610, no Porto Ercole. E o seu corpo esteve desaparecido por muito tempo, tendo sido identificado apenas em 2010 por um grupo de cientistas italianos através de testes de DNA. 8 anos mais tarde, depois de uma análise exaustiva, a equipe de cientistas conseguiu descobrir a causa da morte do artista do Barroco. E o que ficou constatado é que semanas antes da morte do Caravaggio, ele foi ferido por uma espada durante mais uma de suas brigas. Os cortes geraram uma infecção que o levou à morte. Esse foi o Caravaggio. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal, dê o teu like, de forma que eu possa continuar a publicar mais e mais vídeos aqui no Flamir Papo de Arte, ok? Um abraço, tchau!